31 de agosto de 2026. Está começando mais um Tenho Direito Doutor e hoje com um convidado especial, trazendo aí muita novidade. Um cara que está começando na fase do empreendedorismo, apesar de ter uma larga experiência dentro do âmbito comercial. Hoje, quem está comigo aqui é o Thales. Thales, muito obrigado pela sua presença hoje Eu aqui. que agradeço o convite. E aí, como é que tá a correria? Só correndo, né? Já corria antes como gestor de empresa, agora que a empresa é minha, agora que fazendo das tripas coração aí o dia todo, das 24 horas para caber dentro do dia, né? Antes era jornada Antes de era jornada, empregado, agora é jornada de patrão, agora não né? tem, não tem jornada, é 24 horas ligado agora. 7 por 7. É Escala 7 7 por por 7. 7, Escala sem 7 por descanso. 7. Mas você é daqui de Franca mesmo? Sou de Franca, nascido em Franca, tive algumas passagens fora, mas sou francano mesmo. Filho de quantos irmãos? Somos em 3. Você é o. Eu sou o mais velho. Mais velho que. Você é o que dá exemplo. O puxa a orelha Mau ou exemplo. não? Nada, sou. Tento manter só. Seus pais também são daqui. Minha mãe é de Alpinópolis e meu pai é de Campos Altos. Ambos mineiros. Aí eles se encontraram aqui em Franca. Aqui em Franca. Meu pai veio para casa de uma tia morar e trabalhar na época. Minha mãe, o pai dela trabalhava em muito usina hidrelétrica, construindo, explodindo, né? Fazendo a construção da usina. E aí aqui era o ponto mais estratégico para ele estar mais perto da família. Então, ambos vieram para cá e se encontraram aqui. Bom, você tá com que idade hoje? Hoje, 38. Você tem cara de menino, então Ah, não parece a idade que tem de tá jeito parecendo nenhum. que rodou murcho a vida inteira. Com 38, com carinha de 40, cabecinha de 60. Motoqueiro? Gosto de moto. Desde quando? Eu, eu aprendi a dirigir moto antes de aprender a dirigir carro e foi com 12 anos. 12 anos. 12 anos. Eu ajudava meu padrasto. Ele era pedreiro e eu ajudava ele nas obras que ele tinha que ir e tal. E o pagamento de uma dessas ajudas foi, vou te ensinar a dirigir moto. E aí toda vez que eu ia ajudar ele me levava para um descampado ali próximo da minha casa e me ensinava um pouquinho. E assim a gente fez Você a obra dirigia inteira. direitinho ou você fazia aquelas brincadeiras A de. primeira vez eu empinei a moto com ele, ele quase caiu para É porque trás. tem um. Como é que é? Eu não aprendi a dirigir moto, mas eu tenho uma noção. A embreagem é Foi na por causa mão. dessa embreagem mesmo. Na primeira vez que a gente foi sair, eu não tinha noção nenhuma de quanto que é. Ele só falou, solta devagarzinho a embreagem e vai acelerando. O devagarzinho foi meio rápido. A gente quase virou para trás, mas Já teve tombo de moto? alguns. Alguns. Machucou? Teve fratura? Teve alguma coisa? Fratura não, mas já ralei bastante já. Alguns que. Aquele que dá o medo na hora de entrar no banheiro. O medo não é nem na hora que você cai. O medo é falar, nossa, na hora que eu for tomar banho, aí vai doer. Chegou a parar em hospital? Não. Alguns sim. Como é que você fala quando você vai para o hospital? Bem, a Ah, moto capotou, mas eu tô bem, assim, não. eu tô bem, mas dá uma olhada na moto lá, pelo amor de Deus. Não, mas agora eu tô lembrando aqui, um dos acidentes de moto eu tive fratura sim. Tive uma fratura exposta na mão. Vixe, É, mas foi dia a dia mesmo. Fui sair para fazer um trabalho para a loja e na volta um carro atravessou minha frente. Eu bati e caí. No que eu caí, eu apoiei, o osso furou a pele. Mas eu nem senti nada. Eu só senti na hora que eu fui tentar levantar minha moto. Que eu senti, falei, nossa, essa mão tá sem força, deve ter acontecido alguma coisa. chegou a fazer cirurgia? Tive que fazer. Não, eu nem sabia que tinha dado fratura exposta, porque o osso saiu e voltou. Quem falou foi o médico. Falou, não, aqui é só cirurgia. Chegou a ficar afastado na época? Aí nessa época eu fiquei. Nessa época
O, o- eu fiquei uns 3 meses afastado pelo INSS. Ixi, então o negócio Porque foi feio. teve que pôr aquelas anteninhas pra fora, né? Pra estabilizar o osso ali. E aí ficou 3 meses fora. E depois, como é que ficou? Não tem, não tem a mesma força da outra mão. A outra mão, apesar de eu ser destro, a mão esquerda tem um pouco mais de força. Mas não é nada que impeça, nem sobre opina, nem nada. Foi tudo externo. Então. Muita gente não sabe, né? Eu sei que Uhum. fugir um pouquinho do assunto, mas Não. muita gente não sabe que às vezes acidentes de moto, né? Mesmo que ainda deixe uma sequela pequena, mínima, perda de força, por exemplo, ou perda de movimento parcial, tal. Quando a pessoa se afasta pelo INSS, né, quem é empregado, né, se Uhum. afasta e fica com alguma sequela, logo depois do auxílio doença, passa a ter direito de ter uma espécie de indenização da Previdência Social chamada auxílio acidente, onde Olha. a pessoa pode trabalhar e receber do INSS ao mesmo tempo. Não é o auxílio doença, Uhum. é o auxílio acidente. Esse valor é mais ou menos 50% da média da remuneração da pessoa e dura até a véspera da aposentadoria. Repetindo, a pessoa pode trabalhar e Continua. receber do INSS e quando for a hora de se aposentar lá na frente, por tempo, por idade ou por qualquer outra coisa, ela vai ter somado o valor do auxílio acidente com a remuneração dela. Exemplo, se ela tinha uma média de 4.000, passou a receber 2.000 de auxílio acidente, lá na frente, na hora que chegar a hora dela se aposentar, por tempo, por idade, não vai só os 4, vai 6 para o cálculo. Então ele dá uma turbinada no valor Olha só. final da futura aposentadoria. Muita gente às vezes não sabe, não é um benefício novo, porque ele existe desde 1960. Só que ele antes era só para doenças do trabalho ou acidentes do trabalho. De 97 para cá, ele passou a valer para qualquer tipo de acidente. Então, acidente de moto, acidente de carro, acidente que escorregou no banheiro, acidente que estava jogando futebol com os amigos, não importa. Caiu da Uhum. escada, não importa. Ficou com sequela, passa a ter direito. Então, muitas pessoas às vezes deixam para trás por falta de informação, Eu mesmo não né? sabia. Tá? Às vezes eu tenho Então, até algum direito aí, alguma já está coisa. perdendo dinheiro Já tô. desde o dia que o INSS te deu a alta. E isso tem em alguns anos, hein? Mais de 10 Tá? anos. Dá para buscar os valores que você não recebeu dos últimos 5 anos e passar a receber daqui para frente. Eu vou ter que Tá? passar lá, doutor. Né? Mas, voltando aqui, você sempre trabalhou no comércio? Você Sempre. começou a trabalhar com que idade? Até eu comecei a trabalhar na Guarda Mirim. Eu fiz a prova e aí eu fui pra rua e como eu era bem desenrolado, eu consegui ir para a empresa, né? Porque a Guarda Mirim, os que eram destaque, direcionava para as empresas que tinham contrato. Então eu cheguei a trabalhar na CIF, depois a CIF cortou o projeto, eu voltei para a rua, fiquei um mês, aí eu fui para a CPFL. Aí na CPFL eu fiquei até encerrar o meu convênio com a Guarda Mirim. Quando encerrou, a empresa arrumou uma outra entidade, de Nova Granada na época, para me contratar, para eu ficar até os 18. Aí eu fiquei até os 17, quase 18, na CPFL. E depois disso, trabalhando em lojas, comércio em geral, até entrar no ramo de auto center. E aí você entrou no Auto Center e se encontrou. É, Fechou. ferramental é comigo. Eu adoro mexer, adoro entender como funciona, desmontar. E lá foi uma oportunidade, né? Era uma escola. E aí você começou a lidar com autopeças, com pessoas, com parte comercial. Você é bom de papo, né? Quem dera. E quando é que te deu o clique de falar assim, não, agora eu quero deixar de ser empregado e vou querer ser
patrão, eu vou querer mudar, trabalhar por minha conta. O que que aconteceu? O que passou pela sua mente naquele momento? Olha, E que momento foi esse também? foi agora, na última empresa que eu estava trabalhando. Eu sempre quis ter algum negócio para eu trabalhar, para eu colher o benefício do esforço diário. Porque quando a gente trabalha CLT, tem muitos benefícios. Ó, esse que o senhor acabou de mostrar, um benefício que eu estou perdendo, que não sabia, mas tem muitos benefícios, férias, 13º e tudo. Vale alimentação. Vale alimentação, que fundo de normalmente é garantia, bom. As empresas que eu trabalhei, eu décimo sempre tive. terceiro, Férias, férias. jornada fixa. Mas eu vejo que a gente cria um nome, um ponto de referência, que isso a gente pode trabalhar 10 anos ali. Se a gente sair, aquela história que a gente criou fica no lugar que está ali. Tipo, todos os benefícios do esforço diário que gera um nome fica na empresa. Você sai, você começa do zero. Às vezes você leva um amigo ou outro, algum cliente que é fixo, fiel ali para você, mas o benefício total do trabalho, do reconhecimento, fica para a empresa, não para o empregado. E eu trabalhei na Campineus bastante tempo. Comecei lá no balcão e fui chegando até quase virar gerente. Não consegui virar na Campineus. Saí, fiquei 1 ano fora e entrei na Silcar. Na Silcar, aí eu fiquei, já entrei como gerente. E lá eu tinha a oportunidade de ir mais além. Eu não ficava só ali atrás do balcão. Eu tinha mais oportunidade de ajudar um mecânico, de tentar desenvolver uma solução para um problema de um cliente que chegava ali e tudo, e comecei a pôr mais a mão na massa. Enquanto eu estava pondo a mão na massa ali e tudo, a loja tinha vários períodos que ficava mais ocioso, e eu tive a oportunidade de comprar uma moto para mim. Trocar, a minha esposa, no caso, me deu a moto dela, apareceu um negócio, ela falou, não, pode fazer e pegar a moto. E aí, como era uma custom, né, uma moto que eu sempre quis ter, desde os meus 18 anos, eu quis personalizar ela, do meu jeito. E nos tempos de ociosidade ali da loja e tudo, eu ia lá, instalava um acessório, ia lá, mexia em alguma coisa, via um projetinho, alguma coisa na internet, tentava replicar, porque ali eu já tinha o ferramental todo ao meu dispor. E a experiência, querendo ou não, você mexe com carro, mexe com bicicleta, qualquer coisa mecânica, a base é a mesma. Então, dava para aplicar ali. E eu praticamente restaurei minha moto inteira. Pondo a mão na massa mesmo. Que moto que é? É uma Shadow 98. Eu comprei ela com um preço mais baixo, mas justamente para poder deixar do jeito que que eu queria. E era a moto que eu queria. E tava fazendo a moto e tudo. E eu percebi que eu sentia muito mais prazer em estar ali mexendo na minha moto, ou ajudando um mecânico, ou fazendo o que fosse ali, mas com a mão na massa. E não lá atrás do balcão. Não num receptivo ali, só pegando problema e atendendo um cliente, fazendo uma venda. Não era. Eu estava mais feliz lá, aplicando. Só que para eu sair de uma posição de gestor para começar do zero de mecânico, eu ia ter que reduzir bastante o meu salário até que eu fique um profissional reconhecido, né? E eu achava que ali não era dessa maneira que eu ia começar. E aí eu fiz um acordo com a empresa, consegui pegar um valor razoável para eu iniciar o projeto de customização. E aí, em final de junho que eu comecei. Comecinho de julho, você começou a empresa que se chama? Carves Customs. A gente é focado em customização geral. Customização de que? No caso, customização de motocicletas e de acessórios para motociclistas. Então, a gente foca, no caso, em capacete, por exemplo, para o motociclista.
Esse Aliás, que capacete bacana esse aí que você trouxe, né? é bem acabado, é diferenciado e é personalizável, né? A pessoa faz do jeito que Se ela quiser. tem uma ideia, a gente tem um artista parceiro aqui, o Gines, de Franca, o tatuador. Se a pessoa quiser uma arte própria, ele desenvolve a arte em cima do casco e eu finalizo o capacete pro E ele é cliente. bem forrado por dentro, bem acabado. Que o pessoal que às vezes está em casa não consegue ver o que a gente está vendo aqui, mas é muito bem feito aí. Ele tem, parece diamante, assim, né? As Uma costuras CLAC, dele. né? É. Dá uma sofisticação, né? É um produto premium, né? A gente fala, só um capacete. Não, mas para quem gosta, para quem é do mundo, ele quer o bem, o acabamento no geral, né? Ele quer o forro mais confortável, ele quer. Se a pessoa chegar e falar, eu quero uma arte assim, faz. Eu quero uma arte remetendo a isso, ele desenvolve a arte com o artista aplica. Eu finalizo, ele quer escolher a cor do forro, ele quer escolher a cor do couro, ele quer escolher a cor do acabamento lateral. Se ele quiser colocar um acabamento cromado aqui, a gente tem também. A gente monta conforme agradar o cliente, conforme a encomenda. Um pouquinho antes de começar, que você estava contando daquele capacete verde. Como é que foi a história do capacete verde? O Gines, ele pegou um capacete para desenvolver uma arte, sem encomenda, sem nada. Ele queria só expressar, vamos falar assim. E ele me pediu um casco verde fosco militar. Eu falei, mas verde fosco, né? Que ele vai fazer, né? Ele vai desenvolver mancha de camuflagem e tal, né? Fiquei pensando e entreguei. Aí hoje ele me mandou a arte. Ele replicou aquelas customizações que fazia em caça, que parece uma boca de tubarão na lateral, com um olho assim, no estilo do caça mesmo, que remete aos caças antigos, né? E ficou super legal. A gente tá doido para finalizar o capacete. E esse ainda não tem dona. Então, ficou legal. Às vezes, surge o interessado, a gente já finaliza conforme a pessoa quer. Tem a pronta entrega. Tem a pronta entrega, as cores básicas, né? E a gente também desenvolve rápido também uma cor personalizada que a pessoa quiser. Sim. Onde que a gente consegue ver isso aí dentro das redes sociais? O projeto está sendo iniciado agora, né? A gente tem 2 meses aí, mas a gente já tem um Instagram, que é o Carves Customs, @Carves Customs, e lá a gente já está publicando as novidades. Então, esse foi o primeiro que saiu agora. Esse que o Gines finalizou, a gente já vai pôr forração e finalizar o capacete, já colocar lá também. E se alguém tiver alguma ideia e quiser, ou algo personalizado, ou não, só uma cor sólida da preferência da pessoa, é só chamar a gente no Carves Custom que a gente desenvolve a ideia e aplica. Tem loja física? Não. É uma loja online e a gente entrega aonde precisar. Tudo com Mercado Livre, tudo seguro. Então, a gente usa o transporte do Mercado Livre aí para entregar o Brasil inteiro. Certo. Bom, então você falou que deixou o emprego, né, para passar a fazer uma escala 7x7. 7x0, né? 7 dias por semana. 7 dias por semana, 7 dias 24 horas por dia. Praticamente. Quando não tá lá trabalhando, tá pensando em como fazer alguma coisa, né? E o que você achou dessa mudança? Olha, a gente acaba que cai num comodismo, né? Trabalhando tantos anos no comércio, no CLT, e a responsabilidade ali pesa. Então, antes, por exemplo, eu era gestor, tudo, tinha as minhas obrigações ali com segurança, com estoque, com tudo, mas ainda assim a responsabilidade final era de um terceiro. Agora, além de eu preocupar com venda, com tudo, com o orçamento da coisa, a gente tem que preocupar com as obrigações ali do estabelecimento, para manter as portas abertas, né? Então, isso, como é uma coisa nova para mim, me deixou algumas noites aí em claro.
Tipo, como que eu vou desenvolver isso? Como que vai ser as vendas? Como que... Gente, eu tenho aluguel, tem tudo, tem as despesas, então dá um choque ali de responsabilidade. O pessoal acha que é fácil. A gente quer empreender e tudo, mas na hora que tá lá, tem as suas surpresas. A história da grama do vizinho é mais bonita, né? É, Quando a gente tá num lugar, a gente tem gente que acha que a situação do outro é mais fácil, né? Hoje não tem nada que seja fácil, também nada também é impossível. com certeza. Mas, ser empregado tem as suas vantagens? Tem. É o que você Muitos. falou, o que a gente estava falando agora há pouquinho, né? 13º, tem fundo de garantia, tem férias, tem a jornada de trabalho, então entra às Uhum. 8, sai às 18, já sabe que Cumpriu, né? acabou, né? Isso. Acabou o problema, né? É, claro, eu vou falar no plural porque hoje é perigoso você falar qualquer coisa. Os governos, todos eles, né, tomam um pouco do empregado, tomam um pouco do, do empregador, porque quando você recebe o seu salário, tem uma parte que é descontada para os tributos, de um modo geral. Uhum. INSS, fundo de garantia, e por aí vai. E o empregador também acaba pagando mais Recolhe. uma parte. Então, o empregado acaba recebendo pouco e o empregador acaba pagando muito. E no meio da história, está o governo pegando daqui e pegando de lá. E ficando, dependendo da situação, às vezes com um montante igual, maior ou pouca coisa de diferença dos dois. Né? E agora você passa para o lado deixando de ser empregado. O empregador também começa a sentir também essa parte legal, tributária. É, e ainda, vamos falar assim, a gente tem parceiros e tudo, mas eu ainda não tenho empregados. Mas por trabalhar tantos anos e tudo, na hora que eu for ter um empregado também, a gente sabe que não é de qualquer jeito, que tem que ser muito justo e muito certo, né? Então, até eu chegar ao ponto de eu ter e contratar alguém, eu quero que seja com excelência, né? Não só do recebimento de tudo que tem de direito, né? Porque eu sei o quanto que você trabalhar ali e não receber o certo não é legal. E a gente tendo essa bagagem, a gente pensa duas vezes, né? Em fazer alguma coisa que não seja exatamente justa, né? E, bom, você falou que está sozinho. Está sozinho, sozinho ou recebe a ajuda da família, dos amigos? Como é que tá? Ah, acaba que a ajuda direta não tem. A gente conversas e tudo, indicações, dicas e tal, a gente acaba recebendo. Mas não só isso, né? Porque, por exemplo, como eu não tô tendo jornada direito, quem que cuida do resto, né? Quem cuida da família, quem cuida das nossas obrigações ali em casa e tudo. Então a gente tem essa força, né? Pra eu estar trabalhando, tem outra pessoa ali me dando uma força em casa. Então tá ajudando sim. A oficina está na sua casa? Não, Não, não. tá O separado. espaço separando. É muita sujeira, né? Fibra de Sim, tipo assim, vidro. não é perto da casa. Não, não. Mas também não é muito longe, não. Dá. Quando fica em casa, geralmente você não Você não leva o para. trabalho para casa, você já está no Já trabalho. tá ali, não para, né? Pelo menos você tem essa possibilidade de Eu consigo deixar o baixar a trabalho. porta e desligar um pouco, né? Mas não desliga. O celular tá do lado, vai tendo ideias, vai. Como eu falei, esse é o primeiro produto, mas a gente já tem ideia de alforge para moto, fairing, que é aquela carenagem frontal. Então você já fica maquinando em casa qual que vai ser o próximo passo, o próximo produto. Então, Você que vai bolando, vai desenvolvendo, tem alguém que está por detrás, como é que tá? olha, a gente segue inspirações, né? Por exemplo, a parte de alforge, eu sou, apesar de não ter ainda, mas eu sou muito fã de Harley Davidson. E eu acho que a marca é a que produz os alforjes com mais personalidade e mais bem acabados. Então a gente se inspira nos originais e personaliza eles também. Então, para desenvolver um alforge agora, que eu tô. Só deixa eu fazer um parênteses Uhum. aqui, né? Às vezes nem todo mundo que está nos assistindo sabe o que é
Esse Alforge. O Alforge. O Alforge é as malas laterais, aquelas malas rígidas que tem nas motos customs para ajudar em viagem, né? Que acaba que se tornam um estilo dentro das Harleys, né? Nem toda Harley tem, algumas são de couro, outras não tem, mas aquele estilo com as malas rígidas laterais acaba que é um segmento dentro da Harley que chama bagger, que é as motos com malas, né? E eu acho um visual super legal. Ainda não tenho minha Harley, mas eu já quero pôr um baú da Harley na minha moto. E tem muita gente que eu sei que quer pôr numa Royal Enfield, numa outra moto, para ter aquela identidade Harley, né? Aquela identidade custom. E como eu gosto para mim, eu consegui fazer na minha, eu quero replicar isso para o máximo de pessoas possíveis. Você sempre gostou de moto? Sempre gostei. Tem alguma que é da sua preferência específica, algum modelo? Então, assim, olha, Todas as falou- custom me chama os olhos. Pode ser qualquer marca. Eu tenho vontade de ter uma Harley. algum modelo específico da Harley? Olha, eu tenho vontade de ter uma Road Glide, né? Que é o modelo Shark das Harleys. Mas cada uma delas me brilha o olho num ponto, então qualquer uma que tiver, eu quero aquela sonoridade do motor e o resto a gente personaliza, né? Isso aí, estamos em casa. Bom, você falou que começou a mexer com moto com 12 anos. Andar de moto, Andar né? de moto. Andar de moto. Meu padrasto que me ensinou e ele teve várias motos e Você chegou a fazer customização em alguma antes dele? dele não. A gente passava um spray aqui, outro ali, mas Não era, não não era, era uma não era ideal. customização. Não era o ideal, não. Mas, olha, desde que eu me entendo por gente, a primeira bicicleta minha, eu já arranquei a tinta dela inteira e já pintei a bicicleta inteira. Então, Que bicicleta que era? era uma calóizinha, pequenininha. Eu arranquei a tinta dela inteira e fomos pintar a bicicleta. Então, eu já gosto de personalizar tudo. Carro a gente personaliza, tudo, né? A gente quer pôr a nossa identidade ali no produto. E eu quero ser um facilitador para quem tem a mesma ideia, né? Quem gosta de personalizar, às vezes tem um acessório, alguma coisa, não consegue pôr na moto, leva para mim, a gente põe também. Então, não só os meus produtos, né? A gente ajuda quem quer customizar e não tem a expertise ali para fazer acontecer. Alguém já trouxe algum desafio para você? Eu tô com um desafio gigante lá na oficina, viu? Um amigo meu, o Juninho, é o PC Mochileiro. Ele tem uma Transalp 2012. E quando eu montei a Shadow, que eu finalizei ela, a gente foi fazer uma visita na chácara dele e ele falou. Ele foi a primeira pessoa que me abriu o olho para isso. Falou, nossa, cara, ficou linda a sua moto, não sei o quê. E aí eu mostrei para ele tudo que eu tinha feito. Ele falou, cara, mas você fez tudo na moto. Faz na minha também. Eu falei, pô, mas eu fiz porque é minha ali, para agregar um valor, um personalizado do meu jeito. Eu não sou mecânico de moto, não sou funileiro nem nada. Não, mas você fez na sua, faz para mim também. Eu pago sua mão de obra. Falei, não, vamos ver mais para frente. E isso foi ano, acho. Aí abri a oficina, primeiro cliente, ele. Falou, agora você faz minha moto. Aí não tinha jeito. Não tinha jeito, agora eu tenho oficina. E aí ele me entregou a moto e era só para fazer um detalhezinho aqui, outro ali. A moto já tá toda desmontada na oficina, já tá praticamente restaurando a moto. Não é o estilo custom, mas a gente pôs a nossa identidade ali também. Mais como uma restauração. Como uma restauração, para dar uma vida para a moto, que a moto tava jogada no fundo da garagem sem andar, para ressuscitar a vida dela. Tem algum projeto em mente já? Tem alguma coisa? Olha, eu tô com uns alforges Harley Davidson lá parados, esperando para eu já desenvolver na minha moto e depois disso a gente replicar para outras que têm interesse.
Então eu quero pôr os alforjes Harley lá, que já estão comprados, já estão parados lá esperando uma vaguinha para a gente desenvolver os modos em cima dele. Que aí já aplicamos em outras motos também, não só a Shadow, né? Quando você era mais novo, quando você era pequeno, o que você pensava em ser? Ou fazer? O que Nossa, você gostava de... essa é uma pergunta até estranha, porque eu nunca, nunca tive assim uma vontade, ó, quero ser aquilo com tanta firmeza, sabe? Eu lembro que meu irmão era pequeno, meu irmão Túlio, ele falava umas coisas engraçadas. Minha mãe perguntou uma vez lá pra mim, eu respondi alguma coisa, nem lembro o que eu respondi na época sobre isso. Aí perguntava pra ele, o que você quer ser? Eu quero ser lixeiro. Ele gostava dos caras que passavam todo dia no bairro e tudo. E eu falei, não, eu quero ser igual a esses caras. Eu achava, meu, muito legal. Muito autêntico, né? E isso me lembra, mas eu não lembro nem o que eu respondia quando era pequeno. Nunca tive, assim, uma certeza mesmo do que eu ia ser. Mas desmontar coisas e remontar coisas sempre me chamou os olhos. Só não sabia o que seria, né? Comecei com bicicleta, skate, tudo e parei na moto. Você, pelo que a gente estava conversando aqui, você é mais de botar a mão na massa. É, Parte de artes também te envolve? Não. olha, a arte existe em várias coisas e às vezes não a gente vê a arte em coisas distintas, né? Eu vejo, por exemplo, muito programa da Discovery, muito relacionado a carro, restauração de carro, ou construção também de personalizados. E aquilo para mim é uma obra de arte, né? Ver um capacete com um verniz que parece que é um vidro, para mim aquilo é uma obra de arte. Agora, aquela obra de arte de desenhar mesmo, eu não tenho a mão. Eu sou meio bruto para isso. Tanto que nós temos a parceria com o tatuador. Ele sim tem a mão para desenvolver. Ele tira do zero, faz na caneta, qualquer coisa. Eu sou mais mecânico. Então, por exemplo, você precisa de pôr um símbolo aqui e eu consigo cortar esse símbolo na plotter e fazer a máscara, eu consigo com tinta fazer. Mas eu não me senti um artista ali porque quem desenhou foi o computador, né? Eu desenhei no computador. Eu admiro pessoas que têm ali na mão livre mesmo o domínio dessa arte, de tirar do zero, mas eu vejo arte em outras coisas também, até na construção. E você dá muito palpite pro artista? Eu, Ou eu res- traz ideia? Quando eu falo palpite, é a ideia. gente dá tipo assim, eu pensei nisso e deixa o que vier dele, né? Eu acho que a gente tem que também. É claro que, por exemplo, eu quero algo personalizado. Tem que me agradar aos olhos, é claro. Mas se eu já busquei aquele artista, é sinal que eu já tenho ali uma afeição pelo que ele produz. Mas a gente explana a ideia para ele e vê o que sai, né? E normalmente agrada os olhos. Já é, chegou algum pedido esquisito lá para você de alguma coisa? Não. Olha, no... agora na empresa ainda não, né? Porque a gente tá começando, mas no Auto Center já chegou muita coisa esquisita. Muita coisa. De pessoas que querem fazer caber um pneu no carro sem alterar nada e umas medidas completamente diferentes. E a gente fala, gente, não, calma que não é bem assim, né? Colocar pneu AT em BMW, que é aquele pneu cravudo, né? Eu falo, gente, isso não vai dar certo. Peraí, mas quem manda é o cliente, né? A gente tenta facilitar, tenta aplicar. Tem hora que não dá, mas a gente está disposto a ajudar. Bom, você falou que você era o mais velho dos Sou irmãos. mais velho. Os seus outros irmãos trabalham com o quê? O meu irmão é engenheiro, ele é engenheiro civil. Atualmente ele trabalha na empresa municipal de água, tipo a Sabesp, lá de Marechal Rondon.
Era o que queria ser lixeiro. Não. Ele queria ser lixeiro. E ele é engenheiro. Ele tá lá em Marechal Rondon. Ele é concursado da empresa de água lá, esgoto da cidade. E a minha irmã, ela é advogada. Minha irmã é parceira sua, colega da área. Ela trabalha na Total Pes em São Paulo. Hum, Só eu que não me formei nem. Não, mas cada um tem um dom ou uma habilidade para alguma coisa. Né? Eu me encontrei no aplicar. Eu vejo assim, eu gosto de pôr a mão na massa, ajudar a desenvolver um jeito de fazer dar certo, mas eu mesmo produzir. Eu gosto de fazer. O inventor. O inventor, por falar, é Um criativo. personalizador, né? É, Um personalizador, que tem a ver com a parte de criatividade. com E certeza. por isso, artista. Ah, tem arte em tudo, né? Tudo tem arte. Na advocacia tem arte, no direito, na engenharia tem arte pra caramba também. Então, na mecânica também tem. A gente só fazer com gosto, né? Só caprichar que sai arte. Qual é o seu próximo desafio? Meu próximo desafio é estabilizar a empresa, fazer ela ser reconhecida pelo proposta dela e ajudar o máximo de motociclista a personalizar ou personalizar os seus veículos. Quero virar referência nisso aqui, para Franca e região. Como é que você se vê daqui a alguns anos? Mais barbudo, mais careca, mais gordinho e espero que realizado. Porque o desafio é grande, mas a gente tem força para trabalhar, né? Então vamos que vamos. Qual é a sua expectativa? Imagina que você vai assistir esse vídeo daqui 5 anos. Você vai falar, nossa, eu queria isso e hoje eu. O que você Olha, imagina? em 5 anos, Ou em 10? em 5 anos eu já quero tá passando pro meu filho o, o gosto, eu acho, pela mecânica. Em 5 anos eu quero que ele esteja lá comigo já, se for da vontade dele. Seu filho, como é que ele chama? Gustavo, Tá com que idade? tá com 15. 15. Então daqui 5 anos ele tá com 20. Eu já ia levar ele, eu até conversei com ele para levar ele para lá, mas é muita coisa ali para machucar, então deixei ele por enquanto, deixei ele vir mais devagar. Por enquanto a gente tá fazendo tudo, né? Começa do zero e faz tudo. Aí Deixa tem na hora que que tiver processos definidos, eu ponho ele em alguma parte, Vou ajudar no vou criativo também. ajudar no criativo, na loja online. Eu quero que ele esteja comigo. Se for da vontade dele também, né? E Porque ele gosta de moto também? Olha, não vejo que ele gosta de moto. Eu vejo que ele gosta de mecânica, o que eu tinha quando eu era mais novo, de tentar fazer funcionar as coisas e tudo, ele tem. Isso ele tem. E quando eu falei para ele que eu ia encarar esse desafio e que ia mexer bastante com mecânica, ele já brilhou os olhos também. Então, acho que Você já ensinou ele a dirigir moto com 12 anos de idade também? Não. 12 não, mas ele anda Ele já dirigindo, pediu ele pra já dirigir com dirigiu o carro, já. A moto é meio pesada para ele. Porque quando eu dirigi com 12, eu dirigi uma 125, né? Agora, ele aprender do zero numa 600, eu acho meio Você tem pesado. ciúme da sua? Não tem ciúmes dela. Se ele pedir a chave, pai, dá a chave pra mim que eu vou dar uma Pô, volta. se ele for capacitado, cara, pode Olha, tá ir. assistindo às vezes, hein? Gustavo, aprende numa menor. Eu acho que é mais legal eu comprar uma moto menor e ensinar ele a personalizar ela. E aí ele anda na dele do que ele pegar a minha. Eu acho muito mais construtivo. Você tem certeza que você não tem ciúme da sua moto? Eu não tenho, pô, eu quero que minha esposa dirija minha moto. Faz tempo já que a gente tá, vamos aprender, mas eu não tenho.
Eu tenho dó de, tipo assim, pô, se cair, o problema não é Às nem vezes estragar, o problema vai é onde que eu vou custom achar as peças. vai customizar com os arranhões novos, É, né. não, deixa a cicatriz lá, né? Ela já tem algumas, deixa lá. Mas o problema de cair, às vezes, não é nem, pô, se machucar e tudo, mas onde eu vou achar as peças, né? Porque tá ali, tá novinha. Se fosse uma moto 2025, você vai na loja e compra, né? Uma moto 98 nem tem as peças, a maioria não tem, então. Tem mais dó de onde achar do que. E pra garimpar, acha a peça? Olha, com o advento da internet, da loja online, acha bem mais fácil. Antigamente você tinha que garimpar de verdade, né? Tinha que ligar nos ferro velho, nos desmanches, ligar em Ribeirão, buscar outras cidades. Hoje você joga no Mercado Livre, se você tiver a descrição certa da peça, você acha. Se tiver disponível, eu acho. Mas tem coisa que não tá disponível. Dependendo da moto, se ela for muito antiga, é muito difícil. Eu mesmo tô com um projeto para fazer na minha moto que eu tenho que comprar nos Estados Unidos, porque a versão da moto que eu quero só foi para lá. Mas até de lá a gente consegue comprar, então, se tiver disposto, acho. Com a internet, acho. E como é que é a comunidade dos do pessoal de moto? Olha, essa olha, uma das irmandades mais fortes que tem, eu acho que é dos motociclistas em si. É impressionante. Tem, é claro, os clubes ali e tudo, mas não só entre o clube. Se você tiver de moto em qualquer lugar, estragou a moto, se alguém tiver parado, eles param. Eles param. Eu trabalhei fazendo entrega em 2013, se não me engano. Não, 2023. Eu trabalhei fazendo entrega e era uma moto que eu tinha recém pegado, tava chovendo e minha moto começou a falhar. Uma moto nova começou a falhar, uma Lander. E eu parei, eu tava com uma bag, parei em frente um outro restaurante, com a moto falhando, e aí o entregador do restaurante tava com entrega, ele passou a entrega e foi lá ver o que estava acontecendo comigo. Chegou lá e perguntou o que aconteceu. Eu falei, começou a chover, começou a falhar. Ele, não, então pera aí, então, que eu acho que eu já sei o que é isso aí, porque a minha moto aconteceu a mesma coisa. Ele desmontou cabo de vela, cachimbo de vela, tudo da moto ali, secou tudo com paninho, montou tudo de novo, a moto funcionou na hora. Pô, o cara tava com a bag cheia de entrega, passou para outro para ir me ajudar. Eu não tinha nada a ver com a história, mas um ajuda o outro. Então eu acho que motociclistas em geral são muito solícitos. Não só com outros motociclistas, né? Você vê, normalmente quem ajuda é motociclista. Quem para empurrar um carro que acaba a gasolina é motociclista. Então, eu gosto da comunidade. E o trânsito, como é que tá hoje, na sua opinião? Olha, Principalmente em tem. relação ao porque você é motociclista. É, eu Em vejo Franca, ultimamente, a gente tem visto cada, um acidente cada acidente. absurdo. Estão pegando gente até na calçada agora, né? Então, e a gente vê uns acidentes que a gente para e pensa, fala, gente, mas, pô, como, né? Como que acontece? Ou que nem, às vezes a gente descobre depois que a pessoa não era totalmente experiente e faz uma barbárie ali e você vai ver, mas como é que tá habilitado, né? Como que conseguiu? Mas eu acho que o problema maior não é nem essas pessoas que cometem erros ali no dirigir. É a falta de atenção mesmo. Pô, a gente toma fechada. Por exemplo, ando de moto o dia inteiro, né? O meu veículo é minha moto, o carro até fica com a minha esposa. Então eu ando no dia a dia. E é todo mundo no celular. É todo mundo. Se não tá no celular, tá mexendo na multimídia do carro, tá atendendo o celular pela multimídia. E a gente que já é mais velho de trânsito olha para ver se a pessoa tá te enxergando. Você vai passar no meio do corredor, você olha no retrovisor para ver se a pessoa tá te vendo ou se ela tá vendo outra coisa. E a maioria das vezes você vê celular na mão, quando a pessoa te fecha ou não te dá passagem e tudo, é celular. Então, a desatenção, eu acho que é que provoca os maiores dos acidentes, né? Muita gente bota a culpa, é motoqueiro passando em corredor, não sei o quê. Pô, a gente só quer passar.
A gente tá ali para passar. Tem uns que usam de uma velocidade absurda para passar no corredor. Tá certo, alguns sim. Mas se você vê em 90% dos casos, o que tirou a vida de um motociclista ou a vida de um pedestre foi a falta de atenção, foi a distração. Então, tá complicado, eu acho que é isso. Você tá falando, eu tô lembrando também. Acho que a responsabilidade acaba sendo dos dois Dos lados dois. também. Eu lembro que algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu fui para São Paulo e eu via muitos motoqueiros de São Paulo é, fazendo uma coisa que agora que eu estou começando a observar aqui em Franca. Eles, principalmente os que mexem com a parte de entrega, eles iam passar num sinal ou em alguma coisa que já estava fechado ou num corredor, alguma Aí, coisa, ele chega pi, 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 e e passa. passa, né? Se o, ele tem que torcer muito para o motorista que está no carro ter uma boa audição para poder ouvir a buzina que está vindo atrás, porque E se perceber que aquilo vai ser uma cruzada, uma né? coisa que vai fazer É, confiar exatamente que o motorista do veículo não vai jogar para lá ou jogar para cá nessa nessa nesse bibibi que ele está passando por ali. e é aquele negócio, né? O nosso direito acaba quando começa o do próximo, né? Então, pô, pra que forçar a passagem, né? Espera ali a sua vez. Mas também eles estão com uma. Eles põem uma meta ali de entregas e tudo, são sobrecarregados pelo valor que os aplicativos pagam, e eles têm que tirar o deles, é compreensível. Mas, ok, Até vai que até ponto a que ponto. vida, até que ponto isso vale uma Pô, vida, um a acidente? sua meta é legal de bater, mas e aí? A que preço, né? A que custo? Vai custar sua perna, vai custar a vida de uma outra pessoa, que às vezes você tira. Né? Pô, Pode acontecer de tudo. E a moto, por melhor que seja, por mais forte, mais bacana, ela não tem para-choque. O para-choque é a você. choque é seu peito, né? Mas. E é até engraçado, né? A menor estatísticas de acidente de moto quanto maior a cilindrada, maior o peso da moto, menor é o índice de acidente com ela, né? Além de estabilidade, tecnologia e tudo, o condutor também é diferente, né? Sim. Porque geralmente se você está dirigindo uma moto mais cara, É seu passeio, né? Você você não, tá de boa ali e você tudo. não vai querer. Mas até, por exemplo, com relação à velocidade, né? Que essas motos atingem velocidades mais altas. Mesmo assim, o número de acidentes é menor. Se você vê, tem gente que. A gente vê vídeos na internet aí de cara fazendo coisa em rodovia que você fala, não, não é possível, né? Que devia estar numa pista isso, né? Não, tá no lugar errado. Eu vi o pessoal se desafiando, fazendo umas brincadeiras que não são brincadeiras, é Então, desafio de vida mesmo. aí é por isso que eu gosto mais do custom, né? Porque você não vê um custom aí na rua fazendo arruaça nem nada. Pô, a gente é tranquilinho, sossegado, só quer chegar, só quer ir, só quer rodar, então por isso que eu gosto mais do custom. Bom, dizem que quando a gente está divertindo, o tempo passa mais depressa. O Juan ali na técnica fez sinal que o nosso tempo está terminando. Olha. Tá? Mas antes de terminar, né, eu quero trazer aquele desafio do Tenho Direito Doutor para você, que é aquele desafio onde eu peço para que você olhe ali naquela câmera ali e vai conversar o Thales de hoje, conversando com o Thales, aquele menino lá dos 12 anos que estava aprendendo a empinar moto sem querer, Sem querer. né? Qual é a mensagem que o Thales de hoje, de 2026, fala para o Thales lá de 12 anos de idade? 12 anos. Thales, se você tivesse ouvido a sua mãe e lavado peça lá com 12 anos, você já estaria alguns passos à frente. Então, foca em tudo que você puder aprender, desmontar e remontar e fazer funcionar, porque isso aí um dia vai te dar, às vezes não a carreira, mas vai te dar um sonho que pode ser realizado. Então, batalha que vai dar certo. Bom, antes de encerrar aqui, fazer o meu merchan, fazer
propaganda do livro Os Segredos do Sucesso. Esse livro aqui teve uma edição limitada, na verdade ele é mais para os amigos, para as pessoas que vêm aqui, que me encontram, mas tem uma pequena quantidade aí disponível na internet. Esse livro, Os Segredos do Sucesso, são 30 segredos, 30 frases explicadas uma a uma, onde eu coloquei em prática no meu dia a dia, e são dicas que podem ajudar tanto na vida profissional como na vida pessoal. Essas 30 dicas, que quando começou eram 20, ficavam em cima da minha mesa, né? Muita gente acabava anotando e Anotando, perguntando, colocando. nossa, que legal, né? Faz sentido, né? E eram só as frases. E aqui eu peguei cada uma das frases e transformei num, num capítulo. Então tem lá um capítulo que fala gaste menos do que ganhe, outro falando para valorizar as pequenas coisas da vida, enfim, tem muita coisa bacana. Né? E eu queria aproveitar e presentear o Thales Muito com obrigado. esse livro aqui, né? E pedir para que você também faça as suas considerações finais. Quem quiser falar com o Thales, quem quiser falar com quiser customizar, como é que faz para entrar em contato, enfim, tá a Ó, sua dica. Sua então dica de sucesso. a gente tá com um projeto para facilitar pro customizador, pra pessoa que quer customizar a sua moto, deixar ela com a sua cara, ou comprar um capacete personalizado. Chama a gente no Instagram, @carvescustom. A gente vai facilitar, a gente vai te ajudar e vai deixar sua moto e seu estilo do jeito que você pensa e do jeito que você gosta. Muito obrigado, Thales, mais Obrigado, uma vez pela sua presença. obrigado pelo convite. É um papo gostoso, com certeza. Depois que as câmeras desligar, talvez a gente vai falar mais um pouquinho, mas muito obrigado. E você que está nos assistindo, toda segunda-feira tem o Direito Doutor aqui no YouTube de Bachura Advogados, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.